Obrigada, Sr. Presidente. Senhores deputados, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, cumprimento o engenheiro Fernando Pessoa e Costa, começando naturalmente, Pessoa e Costa, começando naturalmente por agradecer a sua presença e disponibilidade em participar nesta audição. Esta audição é para o PSD de especial importância porque a saúde financeira da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa é um assunto que está no centro das nossas preocupações, não só porque se trata de uma instituição que desempenha há mais de 5 séculos um papel fundamental na área social, mas também porque se trata de uma instituição que depende predominantemente de dinheiros públicos, na medida em que depende maioritariamente do financiamento do Estado, na medida em que 80% das receitas são provenientes dos jogos sociais. E por isso é do interesse de todos os portugueses perceber aquilo que tem sido a gestão da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. E aquilo que constatamos é que nos últimos 6 anos a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa passou de lucros a prejuízos superiores a 52 milhões de euros, em resultado de um plano de internacionalização dos jogos sociais que, é do nosso entendimento, que correu francamente mal. Das audições realizadas até ao momento resultaram uma série de incongruências e mesmo contradições que importa aqui dilucidar com a ajuda do Sr. Engenheiro. Por um lado, temos a anterior Ministra do Trabalho, a Sra. Doutora Ana Mendes Godinho, a afirmar que apenas autorizou a constituição de uma sociedade unipessoal detida maioritariamente pela Santa Casa da Misericórdia, com vista a concretizar este plano de internacionalização, e diz que em momento algum lhe foi levado ao conhecimento quaisquer operações levadas a cabo pela Santa Casa Global no Brasil e que nem tão pouco tomou conhecimento dos montantes envolvidos, e diz que, no seu entendimento, devia ter havido uma prévia autorização de todos e quaisquer investimentos, na medida em que o despacho que autorizou a constituição da sociedade fazia depender de autorização da tutela de todos os investimentos. E, por outro lado, temos aqui um ex-provedor da Santa Casa da Misericórdia a contrariar esta versão e diz que a tutela tinha pleno conhecimento de todas as operações realizadas pela Santa Casa Global, não só através do e-mail que havia sido enviado à tutela em 14 de junho de 2021, mas também através do plano de atividades e orçamento de 2020, que está inscrito no respectivo orçamento um investimento de 50 milhões. Situação que também já foi corroborada pela vice-provedora missionária Ana Vitória Azevedo, também aqui em audição. Face a estas inúmeras contradições, perguntava muito concretamente ao Sr. Engenheiro se a então Ministra Ana Mendes Godinho tinha conhecimento das operações levadas a cabo pela Santa Casa Global no Brasil e que evidências dispõe que suportam essa convicção. O Sr. Engenheiro tem conhecimento de um e-mail enviado à tutela pelo ex-provedor Edmundo Martinho em 14 de junho de 2021, o qual dava conta do ponto de situação das operações da Santa Casa Global no Brasil. Pergunto também se foram promovidos processos de due diligence nas operações levadas a cabo no Brasil pela Santa Casa Global e se os mesmos processos foram enviados à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e também à tutela. E se sim, por que razão o Conselho de Auditoria da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa fez uma recomendação à Santa Casa no sentido de reforçar a fundamentação e a due diligence no domínio da internacionalização da atividade da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, e isto consta de um parecer do Conselho de Auditoria feito à revisão das contas relativamente a 2020 e 2022. Pergunto também que conclusões encerra o procedimento de due diligence com base em que estudos ou pareceres decidiu a Santa Casa Global adquirir a participação da MCE por 16,5 milhões de euros. No âmbito deste procedimento de aquisição foram realizadas várias prestações, aliás, 2 prestações suplementares, suprimentos, no total de 18 milhões de euros, e também foram prestadas garantias pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e, portanto, pergunto se tem conhecimento que estes assuntos foram levados ao conhecimento da tutela para a respectiva autorização. Pergunto também se, quando da aquisição da participação de 55% na MCE pela Santa Casa Global, era do conhecimento do Sr. Engenheiro que o Ministério Público do Rio de Janeiro estava a investigar um desvio de ativos da empresa MCE para uma outra empresa
EMC Participações, que alegadamente terá sido levado a cabo por 2 administradores desta empresa MCE. Foi a Santa Casa da Misericórdia informada de que a Santa Casa Global Brasil estava a assumir os encargos e responsabilidades dos incumprimentos fiscais e outras obrigações da MCE. Pergunto também se o Sr. Engenheiro teve conhecimento de que o Ministério Público está a investigar, ainda há pouco estava a falar relativamente à importância do negócio da BRB. E pergunto se tem conhecimento da investigação também levada a cabo pelo Ministério Público relativamente à criação desta empresa BRB, na qual a Santa Casa detém uma participação de 49,9% através da empresa MCE. Em reunião do Conselho de Gerência da Santa Casa Global, no dia 15 de junho de 2022, e aqui refiro-me a uma reunião que está lavrada em ata número 46, na qual o Conselho de Gerência assume expressamente que tantas operações levadas a cabo no Rio de Janeiro como em São Paulo estavam longe de obter a rentabilidade inicialmente estimada e não se previa, naquela altura, após 2 anos, não se previa qualquer retorno desse investimento. Senhora Deputada, quando pudermos concluir. Para terminar, já temos mais 1 minuto e meio. Para terminar, digo que nessa reunião decidiu, portanto, o Conselho de Gerência, que não deviam ser assumidos quaisquer outros compromissos e, portanto, não foi tomada qualquer decisão, mas ficou ali assumido, portanto, que estes negócios não eram rentáveis e que o retorno nunca iria ocorrer a curto ou breve prazo. Face a este fracasso, pergunto muito, para terminar, Sr. Presidente, pergunto, face a este fracasso destas operações assumido pela Santa Casa Global, pergunto o que seria menos danoso, prosseguir com estas operações de internacionalização ou interromper abruptamente estas operações, como ocorreu por determinação da provedora missionária Ana Jorge. Muito bem, muito obrigada.